Vamos continuar a nossa viagem Então vamos lá. espacial? Eles perguntaram para mim, nossa, mas como que vai acontecer agora da minha vida? Eu falei, gente, não tem jeito. Depois que vocês entram na nave espacial, não tem como voltar atrás. Naturalmente, a vida de vocês já começou a mudar no dia que vocês entraram aqui. Não tem jeito. É só seguir. Tá? Vamos lá. Então, o que a gente chamava antigamente de alopecia androgenética, né? Na verdade, vocês vão ver que é o quê? Uma alteração na endocrinologia funcional. Né? Qualquer coisa do eixo bioquímico que mudou pode refletir nisso. Tá? Então, naquela época lá, em 1997, né, eles viram que, como que surgiu essa história de alopecia androgenética, né? Que homens, teoricamente, né, pessoas que ao nascimento não apresentavam definição sexual, ou seja, acima de Turner, né? Cujo cariótipo, teoricamente, era XY, mas se pareciam como XX, tinha a aparência de menina, mas era um menino, tá? Não desenvolvia aumento de próstata, nem alopecia androgenética. Tá? Então, eles correlacionaram a enzima 5-alfa-redutase, né? Aquela raciocínio simplista, né? Que é a enzima responsável pela transformação da testosterona em DHT, né? Com o desenvolvimento de caracteres secundários masculinos. Tá? Só que, naquela época, aquilo que eu contei, né? Quando o pessoal das navegações de 1500 olhavam para a linha do universo, ali, do mar, e falavam, nós vamos cair no infinito. Né? O eixo neuroendócrino, na época, era isso aqui. Falava de modulação hormonal masculina, né, doutor Laí? Falava de testosterona, isso aqui que a gente aprendeu. Né? Então, que a única coisa que está desenvolvido no eixo hormonal masculino é a testosterona, e ela vai se transformar em DHT, pela 5-alfa-redutase, ou em estradiol pela aromatase. Né? Então, se você quiser que não forme a DHT, e você quer que tenha testosterona, o que você tem que fazer? Bloqueia a 5-alfa-redutase. Pronto, resolveu o problema. Só que vocês vão ter na aula aqui que nunca você bloquear uma enzima, uma reação bioquímica a longo prazo leva a alguma coisa boa. Ninguém consegue segurar o leito de um rio. Aquilo que Deus criou, ninguém consegue mudar. Tá? E é o que eles estão fazendo, querendo mudar uma reação bioquímica enzimática. Bloqueou isso aqui. Pronto, resolvemos o problema da calvície. A gente bloqueia isso aqui, a testosterona para de virar DHT, o DHT que é do mal, a testosterona que é do bem, pronto, resolvemos o problema. Tá? Só que o que a gente descobriu ao longo do prazo? Olha, isso aqui é uma menina, né, que ela tinha síndrome de Turner, tá vendo? 5-alfa-redutase, né? A deficiência de esteroides 5-alfa-redutase devido à mutação do gene em um paciente, uma adolescente com amenorreia primária. Tá? Então, essa correlação de testosterona DHT como alteração é o que ocasiona a produção de caracteres sexuais secundários. Tá? Correlacionado com isso. Né? E aqui já cita o tratamento com HCG para normalizar essa alteração testosterona DHT. Tá? Eu utilizo muito isso. Você vai, como você usa finasterida, o que você usa para modular? HCG. Tá? É o outro uso, né, do HCG. Tá? Então, o que acontece numa situação dessa? A gente descobriu que o mundo é redondo, que o barco não cai no precipício, né? Que o eixo hormonal ele começa lá no hipotálamo, na hipófise, né? E ele vai descendo. Então, tem a relação da pregnenolona, progesterona, 17-hidroxipregnenolona, DEA, androstenediona, né? Hipotálamo, hipófise, tireoide, pâncreas, baço, fígado, né? Adrenais, para a próstata funcionar. Porque o que é mais vital? Funcionar o cérebro ou funcionar a próstata? Depende do ponto de vista, né, Tolém? Mas, teoricamente, é mais importante funcionar o cérebro. Né? Para o nosso corpo, ele acha isso. Então, se tiver alguma coisa bloqueada aqui em cima,
né? Se os castores fizeram uma barreira no rio aqui em cima, você concorda que vai faltar insumo para essa reação bioquímica acontecer aqui embaixo? O que acontece? Nos momentos de crise em que a suprarrenal ela tem que priorizar o quê? Cortisol em vez de produzir DEA, adrenalina em vez de produzir noradrenalina, né? Tem que bater o coração, respirar pulmão, em vez de fazer produção de hormônios sexuais, né? Isso daqui diminui, a androstenediona diminui, e aí, em momentos de crise, o que acontece? Diminui a produção de testosterona total. Uma testosterona total vira uma testosterona livre, mas vira 4 DHT, dihidrotestosterona. O que o corpo vai fazer? Vai fazer o que rende mais. É uma testosterona xing-ling? É, mas tudo bem, no momento de crise, a gente faz uma testosterona que é um DHT, que ela aumenta a gordura no fígado, causa aumento da próstata, cai cabelo, mas dá para quebrar o galho para outras funções. E aí, essa conversão, esse aumento da produção de testosterona em DHT, ela é ocasionada por isso. Não é porque antigamente achava que existia uma enzima louca, que era 5-alfa-redutase, que ela, do nada, começava a pegar a testosterona e transformar em DHT. Hoje a gente vê que não, né? Que existe uma causa para isso. Ou seja, a alopecia androgenética é um sintoma, né, de que alguma coisa está acontecendo no corpo, desde o hipotálamo até as gônadas, que pode estar levando o quê? Uma priorização dos hormônios vitais, né, em detrimento dos menos vitais, e, em consequência disso, em vez de produzir testosterona, produz DHT. Adianta consertar aqui, igual o doutor Lei falou, enxugar gelo? Né? Quando você dá finasterida para alguém, você está enxugando o gelo, você está bloqueando a produção de testosterona em DHT. É algo saudável isso? Não. Às vezes o paciente chega para mim usando 20 anos de finasterida, né? E às vezes a causa é uma tênia, uma parasitose intestinal. E quando o paciente está com parasitose intestinal, vai consumindo, né, os hormônios, as vitaminas, e leva uma fadiga adrenal, e aí para de produzir testosterona livre. Tá? Aqui, ó. Perfil hormonal de homens com calvície precoce. Tá? Então, eles... Não adianta, que artigos científicos falando que não adianta só você olhar testosterona livre total e DHT. Olha que bonito, aqui está falando, ó, começa a ter que olhar progesterona, prolactina, TSH, SHBG, T3, T4, estradiol, FSH, LH. Não é só lá embaixo, qualquer coisa dessas, às vezes a alteração está aqui em cima. E aí, a consequência é a alteração hormonal lá embaixo. Tá? Ou seja, para a gente avaliar um paciente com padrão alopecia androgenética, você não tem que ficar olhando somente testosterona livre total e DHT. Você tem que avaliar o eixo neuroendócrino dele, porque às vezes se o paciente está com hipotiroidismo secundário, ele vai ter um aumento do DHT, mas a causa é o quê? É a enzima que ficou louca ou a conversão prioritária de T4 em T3 em detrimento da conversão de testosterona em DHT? É isso. Tá? Então, vocês têm que avaliar o paciente. Como você trata? Faz medicina. Começa a avaliar hipotálamo, hipófise, tireoide, suprarrenal. Tem que avaliar o paciente como todo. Pâncreas. Né? Tudo. Está tudo relacionado. Tríades. Tiveram aula de tríades? Nós não tivemos. Vou dar um pouquinho de aula de tríades aqui. Né? Então, isso, o que acontece? Naquela época, a gente já sabia que ocorria não é uma queda de cabelo, é uma miniaturização do fio de cabelo. O cabelo vai ficando fininho, 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 fininho. Tá? Então, não é queda, é miniaturização. Por quê? Porque a nutrição, a oxigenação, a modulação hormonal não está dentro dos padrões para que cresça cabelo. Tá? Então, você tem o quê? Uma diminuição de quantidade, não de folículos, mas de fios por cada folículo. Né? Então, aqui, ó, um trabalho, tá, da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, comprovando que a alopecia é uma miniaturização de fios de cabelo. E a finasterida simplesmente é isso. Naquela época, a gente achava que era isso, que você tinha que inibir a 5-alfa-redutase
para bloquear, porque o corpo tinha surtado e tinha, do nada, começado a transformar testosterona em DHT. Então, a gente tinha que intervir aí e reduzir isso. E, na verdade, a gente descobre que, ao longo dos anos, quando surgiu, era lindo, maravilhoso, o efeito da finasterida ela ocorre no máximo em 12 meses, depois o que ela tinha que funcionar, ela já funcionou. Né? E a gente vê que os efeitos secundários do uso crônico da fenicerida são decorrentes disso, da cascata bioquímica decorrente disso. Você inibir uma enzima, uma reação bioquímica por longo prazo, leva a uma patologia. Então, as patologias, os efeitos colaterais do uso crônico da fenicerida são consequências dessas alterações metabólicas que ocasionam. Inclusive, aqui, ó, artigos, sequelas, efeitos sexuais permanentes. Tá? Por quê? Porque não foram tratados como alteração do eixo neuroendócrino. Às vezes, o bloqueio está lá no hipotálamo. Às vezes, ele está com o hipotireoidismo secundário. Às vezes, é uma fadiga de suprarrenal. E eles estão tratando isso aqui, desse jeito. Então, o sintoma, né, ele fica com depressão, com insônia, e aí leva esse ciclo vicioso. Tá? É aquilo que eu falei, o efeito da finasterida, ela ocorre até 12 meses. Depois disso, ela entra num platô. O que resolveu até 12 meses, funcionou. O que não resolveu, então vocês podem perguntar para o paciente. Até para fazer um diagnóstico, da onde que está essa falha, esse bloqueio. Finasterida é igual dipirona. Abaixa a febre? Abaixa. Aqui, preço. Né? É um preço muito alto a ser pago. Né? Então, você tem que convencer o paciente na primeira fase lá do tratamento tirar. Se o paciente não quer, não adianta você ficar brigando com ele. Né? E também não faz prevenção de câncer de próstata. Pelo contrário, quando o paciente com finasterida, quando tem câncer de próstata, ele é muito mais maligno. Tem uns artigos aqui que mostram. Então, esse trabalho ficou escondido. Fizeram o trabalho achando que ia vender mais. Quando veio o resultado, eles esconderam por 10 anos dentro da gaveta. Até que foi obrigado a publicar. Por quê? Porque a testosterona ela protege do câncer de próstata. Né? Só que você continuamente vai fadigando o eixo, bloqueando essa enzima, só que a causa da diminuição da testosterona está lá em cima. Então, o fato de você bloquear uma enzima aqui embaixo, você não causa uma melhora da demanda dos precursores de testosterona. E o câncer vem pior ainda. Né? Então, isso que melhorou em 12 meses, melhorou, depois não tem efeito nenhum. Se não adianta aumentar a dose, se não teve resultado nenhum, não vai ter. Tá? E aqui, a longo prazo, né? Mesmo nesses estudos japoneses enormes que tem aqui, mesmo nos casos tratados, né? A longo prazo teve problema de impotência. No estudo querendo mostrar eficácia e segurança, mostrou-se negativo. Eles fizeram estudo para tentar proteger e mostrou que estava causando efeito sexual negativo. Tá? Ou seja, se vocês saírem daqui entendendo que finasterida não é remédio, né? É um paliativo, né? Aqui, efeitos sexuais persistentes e permanentes. Tá? Pode ser permanente. Tá? Hoje, doutor Leiro, o que eu tenho, que eu consigo tirar o paciente da síndrome pós-finasterida é a associação de LDN, baixas doses de naltrexona, com HCG. E olha, vai que vai. Para ressuscitar. E agora a terapia celular, né? Para ressuscitar. Só porque, depressão e suicídio. Através de pacientes com... Então, preço muito alto a ser pago. Né? Se a gente puder usar outras coisas que não causam isso, né? Aumento do risco de câncer de próstata. Tá? Pior. Tá? Piora o risco de câncer. E a dudasterida? Não, mas tem um que é diferente. Que é mais novo. Mais novo, né? Na verdade, e pior. Mais novo e pior. Né? Se vocês forem ver, é novo, né? Ó, tá vendo? 2001. Que agora é 1 e 2, né? A inibe é 1 e 2, né? Ó, de 2001, dudasterida. Antiga, tá? Só que o problema é que ela bloqueia 5-redutase 1 e 2. Mesma coisa. Né? Não está tratando a causa. Né? Aqui, pacientes com aldosterona, ou seja, existem outros hormônios
imbuídos na fisiopatologia da pseudo-alopécia androgenética, né? Ou seja, se vocês entenderem que quando chega um paciente com alopecia androgenética, entre aspas, para vocês têm que avaliar perfil hormonal do hipotálamo até gônadas. É um sintoma de fadiga do eixo neuroendócrino. Você usa saliva, né? Usa saliva, né? Tá? Então, você tem que avaliar daqui até aqui, porque o que pode estar fazendo bloquear aqui é uma coisa daqui até aqui. Tem que avaliar a tireoide, e ver como que está o sono, tireoide, pâncreas, se estiver com verme aqui. Já trabalhou tudo, porque vai aumentar o quê? Produção de globulinas transportadoras de hormônio, né? SHBG, que aí você gruda na testosterona e no estradiol e não sobra aqui para baixo. Entendeu? Verme causa queda de cabelo? Causa. Tá? Você pode usar. Então, o que eu uso, então, doutora? Que ele perguntou. Vamos usar fitoterápico. Qual que é a diferença de um remédio para um fitoterápico? Remédio, para você ser patenteado e uma indústria poder manipulá-lo, tem que ser uma molécula que não existe na natureza, tem que ser uma criação humana. Tá? O fitoterápico é uma molécula que existe na natureza, que ela vai modular a reação bioquímica. Ela vai equilibrar momentaneamente a reação bioquímica sem bloquear a reação enzimática. Então, o sal-palmeto é uma planta, tá, indígena que eles usavam há 500 anos, tá? Antiandrógeno, antiedematoso, afrodisíaca, antisseborreica, antiestrogênica, inibidora das células prostáticas, rejuvenescedora sexual. Pode estar usando sal-palmeto nesse paciente. Porque os estudos clínicos foram feitos naturalmente. Tem milhares de anos que tem, desde que o mundo é mundo, tem sal-palmeto. Então, o ser humano já entrou em contato com esses fitoterápicos e, com o passar dos anos, já foi definido, aquele é bom, aquele é veneno, aquele é bom. Já foi feito. Automaticamente, com o passar dos anos, esses estudos foram feitos. Porque o seu genoma está convivendo com isso, que é diferente de um produto feito em laboratório que o seu genoma não sabe o que é. Aqui são algumas opções de fitoterapia. A gente testa, tá? Tem testadores para isso, se ele vai ser um bom doador de neutrino ou não. É a mesma coisa. Então, eu posso usar sal-palmeto, posso usar crisina, né? Crisina também bloqueia 5-alfa-redutase, aromatase. A gente testa no paciente qual deles o corpo do paciente vai querer. Vocês vão ver que esse tipo de medicina o médico não manda nada. O médico e o paciente colaboram para uma meta igual que a saúde global do paciente. Então, vai perguntar para o corpo, é isso que você quer?